minha gente! Tudo certinho com vocês? Aqui é a Nadiane de Matos falando. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. E hoje eu trago mais um projeto em Scrap Decor com um mini quadro em Scrapbook para presentear e fazer uma pequena homenagem à minha médica que tem cuidado muito bem de mim e da saúde do meu marido. Como base do projeto, eu vou usar esse papel perolizado com textura da Nova Papel chamado de Classic Azaleia. E para criar um fundo no layout, eu farei uso desses carimbos para compor uma textura visual. Um deles é este carimbo no tema vintage de viagem e o outro é um kit chamado Manuscrito 2 da Lilipop Carimbos by Scrapbook by Tami. E eu farei as carimbadas aleatoriamente usando esses dois tipos de carimbeiras de strass, a Ink e a Oxide, em tons diferentes para contrastar melhor. E como vocês podem ver, eu não estou utilizando nenhuma base acrílica para fazer as carimbadas, porque eu quero que elas saiam meio desiguais mesmo, criando um tom, um ar mais rústico, mais vintage em volta da minha página. Já com outro modelo de carimbo, aí sim eu estou utilizando uma base acrílica que eu quero que ele saia com um pouco mais de precisão, muito embora eu faça carimbadas aleatórias e de forma desigual em volta de alguns pontos da página. E agora, para complementar a minha margem e a minha textura visual, vou utilizar um giz pastel seco, criando uma margem em toda a volta do papel. Daí primeiro eu faço a aplicação direta no papel, e depois eu venho esfumaçando com o dedo para espalhar melhor a tinta. Repito mais algumas vezes esse processo até obter a tonalidade que eu desejo para o meu trabalho. Terminada essa etapa, aplico agora a técnica de distress, dessa vez com carimbeiras, para concluir o sombreamento em toda a margem do papel. Por fim, eu aplico um ademão de spray fixador e depois de seco, eu farei a aplicação da técnica de foil na silhuete, utilizando o kit da linha Foil Quill. Eu vou utilizar a caneta média do kit, que mede 1,5 mm. E no caso da silhuete, o adaptador a ser usado deve ser o A, para adaptar a ferramenta e fazer com que ela se ajuste ao suporte da máquina. Essa ferramenta é alimentada por um cabo via USB, que deve ser conectado diretamente no seu computador ou uma fonte externa como uma tomada adaptada, por exemplo. E então é só ligar a sua máquina, a sua plotter, e depois é só encaixar a ferramenta de foil no suporte da máquina. No meu caso, eu vou utilizar o segundo carrinho indicado pela bolinha azul. Então você fecha a trava do suporte e agora é só ligar a sua caneta foil em uma fonte de alimentação, que pode ser no laptop, como eu falei, mas eu vou usar aqui um módulo USB da mesma linha de acessórios dessa coleção de ferramentas de foil para ligar minha caneta aplicadora. Assim que você liga na tomada, a ferramenta irá acender uma luz indicando estar ligada. Então você utiliza o protetor que acompanha o kit e posiciona bem embaixo da ferramenta para proteger a sua plotter. Agora é só aguardar pelo menos 5 minutos para começar a utilizar a ferramenta fazendo a aplicação de foil. Enquanto isso, você pode ir trabalhando no seu projeto e fazendo as configurações de corte e desenho. Então, com minha arte já pronta, eu clico em enviar e depois escolho a opção linha para conseguir configurar com mais detalhes. Aqui estão todos os recortes e eu vou desativar os que eu não quero, deixando apenas o desenho com a linha na cor roxa ativado. Nele eu vou mudar a opção do carrinho, alterando para o azul, onde está conectada a minha caneta de foil. Mudo também a ação para a opção rascunho, uma vez que eu farei um desenho e não um recorte. E logo abaixo nas configurações, eu altero a velocidade diminuindo para 3, para ter uma aplicação mais precisa, e aumento a força para garantir uma melhor aplicação junto com uma passagem dupla para garantir. Antes de enviar o projeto para a máquina, você prepara o material que irá receber a aplicação do foil, utilizando apenas a sua base de corte da silhuete junto com pedaços de washi tape para prender o papel, ou usando a base magnética para auxiliar na aplicação. E então é só você prender a plataforma magnética na sua base de corte, posicionar o seu papel nas coordenadas do seu projeto, colocar a folha de foil por cima, prendendo-a com a ajuda dos ímãs,
de modo a não deixá-la muito esticada para que ela não rasgue durante a aplicação. E aí é só levar para passar na máquina. Passado o tempo de espera para aquecer, no meu caso eu levei 10 minutos, é só retirar a plaquinha de proteção, carregar a base na máquina e lá no software clicar em enviar. E agora é só esperar a mágica acontecer. No final da aplicação, antes de pressionar descarregar, você pode dar uma conferida se está tudo ok. Daí você retira a base da máquina para ver o resultado final do trabalho. E essa é a hora mais esperada e tcharam! Vejam só a maravilha que fica o resultado final dessa técnica. E aqui estão os demais elementos que irão compor minha página. Folhinhas com facas de corte, flores em feltro também feitas com faquinhas, borboletas com furadores e faquinhas no papel vegetal colorido. Tem também alguns recortes feitos com carimbos. Essa balança bem divertida com efeito shaker e alguns elementos cortados em papéis laminados. Vou usar também esses enamel dots caseiros que eu já mostrei como fazer aqui no canal, é só acessar esse link dos cards. Fiz também um recorte de estetoscópio super estiloso em dourado e com brilho perolado e laminado dos papéis, além da nossa tão linda e tão querida decortela perolada. E agora chegou a hora mais divertida, que é a montagem de todo o cenário do layout para dar vida e finalizar o projeto. E para fazer as colagens, além de utilizar cola pano, em alguns momentos eu também vou fazer uso da cola quente. Uma outra ferramenta que também vai me auxiliar na colagem é essa esteca de silicone para espalhar melhor a cola. E então eu saio distribuindo os elementos conforme o esboço do desenho que eu fiz no layout na silhuete. Alguns deles eu bolei um pouco com a ajuda da dobradeira para trazer mais volume e movimento e vou colando à medida em que eu vou posicionando para que fique tudo mais ou menos certinho como eu planejei, como eu imaginei.
Agora eu vou usar a tinta relevo transparente, a Acripel, para fazer a colagem dos enamel dots espalhados pela página. E depois eu vou utilizar essa mesma tinta para trazer relevo com brilho em alguns detalhes dos elementos da página. E aqui está o resultado final da minha página, que será emoldurada em uma moldura de 22 por 22 centímetros para se transformar em um mini quadro em scrapbooking, todinho personalizado para presentear uma querida médica e demonstrar todo o nosso carinho e gratidão pelo cuidado dela. E o legal desse tipo de moldura é que ela possui duas formas de suporte. Um para deixar a mesa como um porta-retrato e um outro suporte para pendurar na parede como se fosse um quadro. Além disso, ela tem um vidro e um espaço interno para dispor melhor os elementos em relevo em scrap que a gente tanto gosta e que encanta. Eu espero que vocês tenham gostado das dicas e desse quadro tanto quanto minha médica curtiu, e espero também que eu tenha trazido alguma ideia e inspiração para os trabalhos de vocês. Se gostaram, não esqueça de deixar o seu like e seu recadinho me contando o que achou, eu vou adorar interagir com vocês. Gratidão a todos pela companhia, eu te espero no próximo vídeo na próxima semana. Beijocas coloridas no coração de todos, gente. Tchauzinho!